Saudações a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje, respondendo à pergunta de uma inscrita do canal se eu trabalho com deuses pagãos, divindades pagãs, né? E bom, a resposta é sim. Tanto que eu resolvi fazer esse vídeo e falar de uma dessas divindades, que é o deus Ganesha. Ganesha, ele vem do panteão hindu. Ele está entre as 3 divindades mais importantes, né, deste panteão. E bom, um pouco da história do Ganesha é o seguinte: Ganesha é filho de Parvati com Shiva. E bom, alguns devem conhecê-lo como deus da cabeça de elefante, né? E até isso tem um significado na história dessa divindade, que consiste que Shiva foi para a guerra e Parvati deu à luz a Ganesha. Eu não vou me estender, né, com muitos detalhes para o vídeo não ficar tão grande. Então quem tiver interesse, quem quiser saber mais sobre esse deus, basta pesquisar sobre o nome dele, Deus Ganesha, Lord Ganesha, Ganesha, movedor de obstáculos, que vocês vão encontrar a história. E bom, Parvati, dando origem, né, a Ganesha, ela o coloca como um segurança de parte ali, dentre aspas, da sua casa. E Shiva, retornando da guerra, encontra Ganesha e, sem conhecê-lo, sem entender quem ele era, ele acabou atacando. E Ganesha o vence. Shiva traz um exército e o Ganesha o vence. Ele chamou os deuses e Ganesha os vence, até que eles conseguem cortar a cabeça de Ganesha. E então, Parvati, vendo aquilo e contando que Ganesha era filho dela, Shiva, né, tem ali, entre aspas, um momento de crise de consciência, vamos assim dizer, e Parvati ordena que eles sigam numa determinada direção e ao primeiro animal que eles avistassem, eles deveriam trazer a cabeça deste animal e colocar, né, no lugar da cabeça do Ganesha. E o primeiro animal que eles encontram é o elefante. Por isso que ele tem, né, essa cabeça de elefante, que até traz grandes aspectos, traz ali um grande significado. O Ganesha, ele é um deus que ele ouve muito, mas fala pouco. Ele foi uma das primeiras divindades, se não a primeira divindade com a qual eu tive contato. Ele é um deus que atende, que responde na maioria das vezes de forma rápida, né? Só que, claro, como quase todas as divindades, ele faz, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Vamos dizer assim, o ensinamento que eu mais aprendi com o Ganesha foi a questão de ouvir mais e falar menos, né? Ser menos impulsivo. E com o tempo a gente vê que esse aspecto da nossa vida, principalmente de gente que tinha o hábito de agir de forma impulsiva, que era o meu caso, algumas coisas que antes eram problemas, eram obstáculos, elas acabam sendo removidas. O Ganesha, ele é um deus, né, do panteão hindu, como eu disse. E para quem conhece ali o lado da Índia, sabe que é um pessoal com o qual não tem o hábito de ingerir carne. Então o culto a Ganesha, ele não seria diferente. Trabalhar com Ganesha, ofertar coisas a ele, é algo simples, mas que requer estudo, requer entendimento. Não é simplesmente chegar, colocar qualquer coisa ali no altar, no espaço, diante a imagem ou a estátua, e que está tudo ok. Ele é um Deus que não consome carne. Então, ofertas de carne a ele, na maioria dos casos, não é viável. Ele é um Deus que recebe como oferta leite, frutas, doces, velas, incensos, geralmente incensos voltados a incensos mais florais. E bom, o Ganesha, ele é um deus que rege as encruzilhadas,
os caminhos, tanto que em diversos aspectos, em diversos casos que eram necessários algum tipo de abertura, algum tipo de auxílio com alguma coisa que envolvia um certo trajeto, um certo caminho, eu recorri a Ganesha. Uma das principais formas de contato com ele, de iniciar um processo com ele, é entoar o seu mantra, que é o Om Ganganapataya Namaha, que significa Eu saúdo o Senhor das tropas. Existem vários outros mantras que vão trazer à tona outros lados de Ganesha, Ganesha, ele tem mais de uma estatueta, mais de uma forma. Ele tem um exemplo, que também é bem conhecido, é o Ganesha que dança. E existem várias e várias outras estátuas. Cada estátua vai trazer, vamos assim dizer, uma face, um lado do Ganesha, E cada uma corresponde a um objetivo. O Ganesha, apesar de ser conhecido como um deus que rege os caminhos, que rege ali questões de obstáculos, removendo os obstáculos, ele também é um deus do intelecto. Tanto que eu já trabalhei com ele nesse aspecto, para me ajudar a entender uma matéria que havia grande dificuldade. Eu cheguei diante do altar dele com uma vela, alguns incensos, entoei o mantra dele e conversei, Realmente foi uma conversa ali. Eu falei, olha, eu estou com dificuldade em tal e tal coisa, eu preciso da sua ajuda. E vamos assim dizer, como forma de mágica, quando eu me sentei para estudar novamente aquela matéria, os obstáculos que estavam ali sumiram. Só que uma coisa que eu observei foi que foi me mostrado itens ali com qual eu não tinha e coisas que eu não havia prestado atenção, que agora haviam tomado um certo destaque. Muitas das vezes, quando a gente fala sobre Ganesha, quando a gente fala sobre trabalhar com ele, nem sempre ele vai pegar você no colo e vai falar, vamos, eu irei te levar. Não, ele vai remover os impedimentos, ele vai remover o que te atrapalha. E isso pode mesmo até incluir pessoas, situações, objetos. Então, mesmo sendo um Deus que é conhecido por ser um Deus, entre aspas, muito tranquilo, o pedido ele sempre deve ser feito de forma clara. E também, vale ressaltar que o trabalho com Ganesha é quase que um trabalho diário, se não realmente um trabalho diário. O Ganesha ele tem o principal mantra dele, o Om Ganganapataya Namaha, que pode ser repetido 108 vezes e no mínimo 9 vezes. Ari, mas eu não sei como contar. Você pode adquirir, por exemplo, um Japamala, que aqui tem 108 contas, O que seria uma conta são essas esferas, e a cada vez que você entoa o mantra dele, você pula uma bolinha. Assim, é bem semelhante ao rosário cristão, Bom, existem vários e vários rituais com Ganesha, feitiços que podem ser feitos com ele, Ou até mesmo junto a ele. Ele é um Deus que eu digo, pelo menos para mim, que não é difícil ter contato com ele, desde que você haja de forma correta. Você não vai chegar nele e vai oferecer, por exemplo, carne, principalmente carne de vaca, a famosa carne bovina, tendo em vista que é um Deus com o panteão, que muitos dos deuses ali, eles não trabalham com ofertas, entre aspas, com sangue. Não posso falar de todos, porque temos, por exemplo, no panteão hindu, a deusa Kali, Nem todos trabalham com sangue, mas alguns recebem. Ganesha, ele é um deus que, até onde eu sei, não trabalha com questões de carne, mas ele recebe várias e várias outras ofertas, como leite, doces, frutas, bolos. É o que você ofertar a ele, você sempre tem que ter isso em mente. O que você ofertar a ele é algo que seria ofertado a você. Então, por exemplo, se eu não gosto
de uma determinada fruta, eu não oferto a ele. Por quê? Tem-se como uma tradição por alguns, pois outros preferem descartar as ofertas na natureza, num bosque, na mata. É uma opinião pessoal, fica ao critério de cada um, de que o que é ofertado a Ganesha deve ser consumido. Então, por um exemplo, se eu oferto a ele uma maçã, eu irei consumir essa maçã. Da mesma forma que quando eu executo um ritual, um banquete a Ganesha, pedindo bênçãos, prosperidade e afins, tudo que é ofertado a ele, eu chamo pessoas do meu círculo, pessoas do meu convívio, para que venham, até minha casa, e após o ritual, a gente faz a ingestão daqueles alimentos. Muitas das vezes se trabalha com moedas também ali, diante do altar, pedindo ali a prosperidade, a abertura dos caminhos. Eu trabalho com ele, eu não peço. Geralmente, olha, me dá prosperidade, me ajuda a prosperar, a ter sucesso, não. Eu sempre peço a abertura dos caminhos, a remoção dos obstáculos, Mas tudo depende também da situação. Já trabalhei com ele para outras finalidades voltadas ao financeiro. E bom, essas moedas geralmente eu pego e faço algum tipo de doação. Dou para alguém na rua e afins. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a parte prática. Quando se adquire uma estatueta do Ganesha, você tem que, antes de tudo, fazer uma ativação da estátua, Porque não sabemos quem fez a estátua, ou se você faz a compra ou adquire o produto com alguma pessoa voltada à bruxaria, que já tem um convívio, muitas das vezes a estátua ela já vem com energia. Só que caso você adquira, na internet, por site, aplicativos, é sempre bom você purificar a estátua. E você pode fazer isso, de uma forma muito simples. Você pode comprar incensos florais, geralmente incenso de sândalo, rosas, incensos que vão trazer um aspecto floral, um aspecto mais doce, e você coloca diante dele 3 incensos, acende uma vela verde, uma vela amarela, fica no aspecto da sua crença, da sua prática pessoal, e você entoa, o mantra dele. E você pode pegar água, de preferência uma água que esteja purificada. Quanto mais pura a água, melhor, e você lava a estátua. Você joga essa água na estátua, vai entoando o mantra e pede ao próprio Ganesha para que, a partir daquele momento, a estátua passe a ter a energia dele. E que a partir daquele dia a sua casa sempre tenha prosperidade, sempre tenha caminhos abertos, nunca falte nada. E aí você também, na questão do leite, você joga sobre a estátua, ativa essa energia, E um adendo, que muitos às vezes vêm me perguntar, veem que eu trabalho com ele, que eu acabo postando alguma coisa, onde eu deixo o altar. Bom, muitos vão falar, olha, você pode deixar vamos falar assim, no quarto principal da sua casa, seja ele qual for, é o seu templo, é na sua sala de estar, na entrada da sua casa, fica ao seu critério. O único critério que eu considero essencial é que o Ganesha sempre esteja voltado à porta de entrada. Se não for voltado à porta de entrada da sala, onde você entra na sua casa, o Ganesha ele tem que ficar voltado à porta principal do ambiente, é um quarto, é um templo. Você pode deixar ele voltado à porta. Ari, e como eu faço para me conectar com Ganesha? É simples. Sempre chegue no altar e entoe o mantra dele, no mínimo 9 vezes, no máximo 108 vezes, e você já se conecta com ele. Não é um Deus que tem um contato difícil, mas é um Deus que, muitas das vezes, ele não fala. Ele fala o que é necessário, como eu disse, que ele tem até no, entre aspas, arquétipo dele, a questão do falar menos e ouvir mais, que é a questão das orelhas dele.
O Ganesha, ele ouve muito, mas ele não fala, ele não é aquele Deus que, vou ficar falando, vou ficar conversando. Quando você vê a situação, ela já aconteceu. Recentemente, um exemplo, um gato meu que infelizmente faleceu devido a uma doença que ele contraiu, e quando o efeito dela se manifestou já era tarde, mas eu cheguei no altar de Ganesha e pedi, olha, eu preciso da sua ajuda. O meu gato está assim, assim, assim. E a partir daquele momento, tudo o que eu precisei em questão de remédio, veterinário, foi provido. Não faltou nada. E o Ganesha, ele age dessa forma, ele ouve você e ele se manifesta de forma ativa. E é um Deus que não atua só nos caminhos, ele pode atuar até mesmo em questões de proteção, né? Já houveram casos de pessoas que me relataram, olha, aconteceu tal coisa e eu ouvi um ser assim, 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 perto de você. Já houve casos também de se evitar até mesmo acidentes, né? Eu sempre, como eu falei, eu trabalho com Ganesha já tem muito tempo, nem dá para contar direito. Eu chuto aí entre 6 e 7 anos. E o que acontece? Diversas vezes eu estava no altar dele, antes de sair de casa, e me vinha na cabeça, não vai. E teve uma vez que isso me chamou a atenção, porque me veio na cabeça de forma muito forte, não saia de casa. E a situação com a qual eu ia, realmente houve ali um acidente, né? E bom, se eu estivesse lá, eu estaria envolvido no meio desse acidente. Então a gente se vê que o Ganesha, ele é aquela divindade que ele auxilia você, né, no seu dia a dia. Eu, por exemplo, tenho como prática que quando eu levanto, o Ganesha, o altar dele, ele fica frente à porta de entrada da minha casa. E eu sempre me levanto, vou na cozinha, mas antes de tudo eu chego no altar dele e faço uma pequena saudação, faço a entoação do mantra dele, né? Nem sempre eu utilizo o japamala, eu deixo esse japamala junto ao altar, né, para ele como um presente e um sinal de respeito também. Eu tenho até mesmo o elefante, né, que também é um símbolo de Ganesha. Dizem que se você vira esse elefante, deixa ele de costas para a entrada da sua casa, você também ativa um pouco mais de proteção, né? Eu já tentei fazer isso e o Ganesha, ele acabou que não gostou muito, então eu sempre deixo ele virado também para a porta, junto ao próprio Ganesha. E bom, muitos vão se perguntar, e como eu vou saber que eu vou trabalhar com Ganesha? Olha, é muito pessoal, né? O Ganesha, ele não é um Deus que, você não vai trabalhar comigo e afins. Você pode trabalhar com ele e afins, mas sempre chegue com respeito, né? O Ganesha, ele é um Deus que é cultuado há mais de 5.000 anos. Ele é um Deus que, quando você faz o chamado de outros deuses, dependendo da forma com a qual você trabalha com o panteão hindu, o Ganesha, ele tem que ser o primeiro deus a ser convocado. Vou trabalhar com Parvati, vou trabalhar com Shiva. Dependendo da forma com a qual você vai trabalhar, você tem que convocar primeiro o Ganesha. Ele, vamos falar assim, ele está entre a trindade, né, do panteão hindu, dos vários deuses que tem ali. E bom, muitos se perguntam, Ari, você faz trabalhos para terceiros com o Deus Ganesha? Quando é o caso, sim. Né, eu estou pensando seriamente, mais para frente, realmente colocar ali a público rituais com Ganesha, né? Talvez eu faça isso essa semana, talvez não. E pessoal, antes de continuar o vídeo, um adendo. Muitos se perguntam, qual a forma de manter um contato comigo? Minhas redes sociais ficam aqui na descrição do vídeo, tanto o Facebook, Instagram e o contato para agendamento de consultas e rituais pelo WhatsApp, tá? Fica tudo ali. Se vocês estiverem vendo um rabinho aqui, porque tem uma gata aqui junto comigo, pedir carinho. E bom, né? Quase encerrando o vídeo aqui.
sobre o Ganesha. Muitos vão também se perguntar: eu preciso de uma estátua para falar com ele? Eu preciso ter realmente um altar? Bom, eu sempre aconselho, sempre considero você ter um pequeno espaço ali dedicado a ele. O altar, por exemplo, que eu tenho não é um altar gigante, né? Não é um altar enorme, mas é o espaço dele, aonde eu chego ali, coloco as ofertas, coloco as coisas, faço os meus pedidos. É um espaço para acender a vela, o incenso, colocar ali algumas frutas, doces e afins, né? Eu deixo lá esse espaço dedicado a ele. Mas eu sou menor de idade, não trabalho, meus pais são cristãos e afins. Você pode imprimir uma foto do Ganesha, né? Deixar ali num quadro, num canto, né? E entoar o mantra dele. E isso já é o suficiente para você começar a se conectar a ele. Quando houver a possibilidade, a necessidade, você dedica, né, um altar a ele. Eu falo por mim, né? Quantas vezes eu não falei que enquanto eu morava com os meus pais, eu não podia fazer quase que nenhuma prática voltada ao ocultismo. Eram cristãos, outros evangélicos, minha família é dividida nesse ponto, e eu não podia fazer quase nada, né? Porque qualquer coisa para eles eram demônios. Ainda mais quando eu, aos meus 18 anos, antes de eu sair de casa, eu saí de casa aos 19, chego uma encomenda para mim, né? E minha família pega e abre e se depara com isso, né? Já falaram que era um demônio com cabeça de elefante, de 4 braços, né? E isso tudo é muito complicado. Então, o contato com ele, muitas das vezes, é bem simples, né? Só que tem alguns adendos. O Ganesha, apesar de ser um deus, entre aspas, tranquilo, ele não é um deus besta. O altar dele sempre tem que estar limpo, sempre tem que estar bem cuidado, né? Eu, pelo menos uma vez na semana, eu vou, tiro a estátua, passo um pano nela, deixo ela limpa, limpo o elefante, limpo o candelabro que tem para ele, limpo a coisa do incenso, né, o incensário, pego ali algum tipo de pasta, algum tipo de óleo e passo no altar, passo até mesmo um óleo no próprio japamala, né, e deixo ali. E geralmente quando eu faço isso, eu tenho o hábito de já fazer o mantra dele, né? É sempre bom você entoar o mantra dele pelo menos uma vez ao dia. É uma prática pessoal, né? São coisas ali que eu notei que tem uma relevância para mim fazer durante o dia. Muitas das vezes eu vou, dedico uma vela, um incenso a ele e saio pela casa entoando o mantra, né? E peço que abençoe meu dia, que me traga bênçãos, que os meus caminhos estejam sempre abertos, e principalmente eu peço pelos meus amigos, pela minha família, né? O Ganesha foi uma divindade que, quando um familiar meu precisou de uma questão do INSS que não saía de jeito nenhum, eu cheguei no altar dele e entoei o mantra e falei: olha, a situação está complicada, entendeu? A gente está ajudando da forma que pode, e eu queria pedir o seu auxílio, que você tomasse frente desse caminho. Isso foi numa segunda-feira. Na quarta me mandaram um print falando: olha, eu não sei o que aconteceu, mas que a gente conseguiu marcar. Então, assim, o Ganesha, ele é um deus que atende aqueles que estão dispostos a se dedicar. Se você é aquela pessoa que, entre aspas, olha para a magia e faz por meia boca, ele não é um deus para você trabalhar. Porque ele é um deus que, na maioria das vezes, quando ele quer ensinar algo, ele ensina na forma prática, né? E também, ele é um Deus que, quando a gente se conecta com ele, já vi comentários sobre isso aqui no canal, eu não sou a primeira pessoa que tem essa experiência, que você se torna uma pessoa que passa a comer um pouco mais, né? No próprio arquétipo do Ganesha, se você pesquisar na internet, Ganesha, arquétipo, face negativa, você vai perceber que lá fala que você tende a se tornar uma pessoa, entre aspas, comilona. E isso realmente acontece. Gente, eu já sou taurino, eu já tenho a tendência a comer muito. Quando eu me conecto com Ganesha, é aí que eu como mesmo, né? E bom, isso faz parte
da própria energia dele, nada é totalmente positivo. Uma característica também, né, que se observa e que se vê é que você se torna uma pessoa mais calada. Você não fica uma pessoa ignorante, uma pessoa mal educada, mas você se torna uma pessoa silenciosa. É o que eu falei do próprio arquétipo dele, da própria estátua, né? Você ouve mais, mas você fala menos. Como eu citei lá no início do vídeo, eu era uma pessoa impulsiva que tinha mania de, na primeira frase, já tomava decisões precipitadas. E quando eu comecei a trabalhar com ele depois de um tempo, eu notei essa diferença, né? Que você ouve primeiro, tira a sua conclusão depois. E bom, né, esse aqui é um de vários vídeos que eu pretendo trazer sobre as divindades que eu trabalho, né, coisas que geralmente não deixo muito a público, então o comentário aqui eu vou trazer realmente aqui pelo canal. Mas então, é isso, provavelmente em breve eu vou soltar algum ritual com Ganesha, provavelmente vai ser um ritual particular, tá? Não pretendo fazer nenhum tipo de ritual coletivo com ele, mas então é isso, até a próxima, eu agradeço a quem viu o vídeo até aqui, 25 minutos de vídeo, então é isso, até a próxima, um abraço a todos, fui!